Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Design Team e mais um vídeo da nossa série de Design e Educação. Uma série que eu peguei como uma missão minha de trazer para você que assiste o canal Design Team um assunto que eu acho que precisamos tocar com uma profundidade e amplitude sensacional, que vem nos, tirar as nossas dúvidas relacionadas ao quanto é importante estudar, o grau dessa importância, onde estudar e por que estudo em graduação, em universidade, em pesquisa é importante para o mercado. Essa relação entre educação, entre a academia e o mercado, é uma relação onde tem muita penumbra e a gente não sabe exatamente como funciona ou como pode funcionar. Então, trazer esses profissionais, que já começou lá com a Miris, com a Gabriele e agora o profissional de hoje, e esse pesquisador de hoje, vem para nos trazer, para complementar. Vem para complementar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, essa perspectiva da academia e o mercado. Nós precisamos tocar nesse assunto porque ele é fundamental para trazer respostas para muitos profissionais, seja para quem está começando ou para quem já está há muito tempo no mercado. Porque como é que é esse negócio? Como que a academia responde? Qual a importância da academia em relação a isso? Tá aí. Então, mais um vídeo dessa série. Hoje eu vou entrevistar André Grelo, um profissional sensacional que colabora pra caramba com o mercado de design no Brasil e é de Natal. Ele é mestre e bacharel na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um representante dessa área que fomenta e movimenta essa discussão e essa visão de design lá no Nordeste do país. E esse objetivo de trazer profissionais de vários cantos do país é fundamental para a gente ter uma ideia de como é essa visão e essa relação como um todo. Além disso, o André também é coordenador de design na Superintendência de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele atua em pesquisa e inovação de sistemas de gestão institucional, capacitação e supervisão de estudantes de design na área de UX. Ele é local leader também do IXDA de Natal. E ele é autor do livro Experiência do Usuário em Interfaces Visuais. Um livro que, inclusive, vai estar o link para você poder acessar, dar uma olhada. Poxa, é fundamental termos autores brasileiros, pesquisadores brasileiros, trazendo bibliografias importantíssimas no nosso contexto nacional. Então, o André, ele tem esse livro que vale muito a pena você acessar, comprar, colaborar e ler, principalmente. André, muito obrigado por você ter se colocado à disposição dessa série de vídeos aqui do canal Design Team. Eu fico muito grato de profissionais como você, que tem uma agenda também lotadíssima, poder estar aqui contribuindo, trazendo informações e visões que são muito importantes para nós. Muito obrigado mesmo. E eu te levo para a primeira pergunta. E eu tenho feito as mesmas perguntas para todo mundo, para deixar todo mundo na mesma página. E mesmo as perguntas sendo as mesmas, é legal porque sempre tem uma coisa a mais, sempre tem uma coisa para acrescentar, uma visão, um assunto. Então, a primeira pergunta para você é importante fazer graduação na área de design? Qual é a sua visão sobre isso? É importante ter uma formação em design, independente do nível. Acredito que ao longo da nossa conversa a gente vai explorar um pouco isso. A gente tem diferentes tipos de formação, a gente tem educações não formais, digo, acadêmicas, que elas também direcionam para pontos importantes da carreira, momentos importantes da carreira, até de transição mesmo. Não é necessário uma formação para um momento de transição, uma formação de graduação, né? Então, mas a formação em design ela é muito importante, Rodrigo, porque ela traz para o designer uma dimensão crítica sobre os conceitos, práticas, tendências e o que são verdades ou meia-verdades dentro do contexto do mercado. Então, o profissional que passa por uma formação em design, ele vai ter repertório suficiente para, primeiro, fundamentar o seu trabalho e também se direcionar, se posicionar em relação às grandes questões que o mercado de design, de UX, exigem do profissional de design. E no que diferencia a graduação de cursos técnicos e outros cursos? Os cursos técnicos e de graduação se diferenciam pela ênfase do método. Então, o curso técnico, eles são cursos de excelência, é importante dizer isso. A gente tem os institutos federais, né, que, por exemplo, no estado, o IFRN,
tem formado profissionais da área de tecnologia e desenvolvimento com muita capacidade, muita inserção de mercado, então há mercado para formação técnica, é importante dizer isso. A graduação ela se diferencia pelo método, porque na universidade se explora muito o método científico. Então, não que no ensino técnico isso não aconteça, ocorre também, mas com muito mais brevidade, porque a função do curso técnico, da formação técnica, ela é operacional, tática, ela vai formar o ferramental daquele profissional, né? A graduação ela vai oferecer uma camada de reflexão teórica sobre aqueles assuntos e geralmente é uma reflexão bem mais abrangente e a gente tem essa diferenciação, portanto. Uma coisa que a gente pode ressaltar também, destacar da graduação, é que a gente tem duas modalidades aí. A gente tem o tecnólogo, que é um nome parecido, não é um curso técnico, e o bacharelado. Diferença entre os dois. O tecnólogo, ele é uma formação mais específica, ela é uma formação de terceiro grau também, mas ela é mais específica para uma área comum a design. Já o bacharelado, o aluno ingressante, ele vai pagar diversas disciplinas, história da arte, semiótica, uma série de conhecimentos ligados à área de design. Então, são cursos mais longos, diferentes dos tecnólogos, que são de graduação também, são diplomas, mas são diplomas mais curto para médio prazo, digamos assim. Então, tem essa diferenciação. Ambas as formações são importantes, a depender, como falei, do momento da carreira desse profissional que ele está procurando para direcionar o seu trabalho. E é importante dizer também que assim, a graduação ela é uma iniciação à pesquisa, né? E pesquisa ela é a base de trabalhar com a experiência do usuário. Trabalhar com a experiência dos usuários, habilidade, envolve pesquisa também. Então, o aluno, o profissional que buscar essa formação, ele vai encontrar ali subsídios para poder conduzir os seus trabalhos de pesquisa também. É interessante a gente ver, né, essas diferenças de profundidade de assunto, de viés, de olhar, de tempo e, obviamente, se alinhar isso ao contexto do profissional, né? Essa importância, esse jogo na balança é importantíssimo para o profissional entender o que eu quero fazer agora, para que eu quero fazer agora, onde isso se encaixa na minha vida e até onde eu quero ir. E, André, e aí vem uma segunda pergunta que eu acho que complementa com isso. Por que você fez mestrado? O mestrado ele surgiu na minha trajetória de uma forma bem curiosa, porque quando eu era aluno de graduação, aí eu me envolvi com projetos de extensão, de pesquisa também, de bolsas e tudo, e eu já tinha uma pretensão acadêmica mesmo, de entrar na área de ensino e tudo mais, só que surgiu uma oportunidade dentro da instituição, na área de pesquisa de desenvolvimento de software que eles têm ali, e surgiu essa oportunidade de pesquisar um núcleo, desenvolver um núcleo de design dentro da Superintendência de Informática, que é onde eu atuo hoje. E, na época, eles estavam investindo em profissionais para poder desenvolver esse trabalho ali dentro. Então, a gente meio que explorou ali uma seara que ainda não tinha sido descoberta ali na área de TI da UFRN, e o mestrado ele surgiu como investimento dessa instituição para que eu, como profissional, me qualificasse para desenvolver pesquisas ali, gerar equipes e formar pessoas para poder atuar com UX ali dentro. Então, na verdade, eu fiz um caminho um pouco contrário, porque eu não entrei na área de ensino propriamente, mas na área técnica, o que é válido também. Inclusive, nesse processo, eu descobri essas duas modalidades aí, que elas têm sido bem comuns na área de mestrado e pós-graduação em estrito sensu, que é um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. A gente tem duas modalidades aí, e é importante enfatizar isso. O mestrado acadêmico é aquele mais tradicional, dissertação, teórico, a rigor, tanto quanto o mestrado profissional, né? Então, os dois eles têm o mesmo rigor e titulação. A diferença é que o mestrado profissional ele vai trazer para o profissional, esse trabalhador de alguma organização, ele vai desenvolver uma pesquisa em cima de uma problemática de mercado que aquela organização está atravessando. Diferente do mestrado acadêmico, que pode se aprofundar um tema amplo, teórico e filosófico sobre aquela área de conhecimento. Então, existem essas duas modalidades de mestrado e a que eu fiz foi, no caso, o mestrado profissional. Então, eu apliquei uma pesquisa em cima da problemática de gestão de TI e de UX dentro da instituição. Depois que eu comecei a atuar, eu terminei minha dissertação e tudo mais, mas eu comecei a desenvolver métodos ali dentro da Sinfo, né, que é o setor que eu atuo. E dessas experiências, eu escrevi aquele livro, né, que é o Experiência do Usuário em Interfaces Digitais, que foi publicado pela FRN, né, uma publicação gratuita, e que era com esse intuito, porque eu tinha uma dificuldade gigante de conversar com... O dev, ele chega para você e diz, olha, tá pronto o sistema, agora falta o design. Aí você, não, mas você já tem o design. Você
você fez sistema, tem um design já, né? Então, eles não tinham esse entendimento. Então, toda essa experiência, os métodos que eu fui construindo para poder as pessoas entenderem lá dentro, os stakeholders, o que é design, como é que é esse processo, está relatado nesse livro. Então, eu acabei esquecendo de trazer essa mensagem também que está disponibilizado para as pessoas aí poderem baixar, né? Uma publicação interessante aí, tem dado os feedbacks bem legais, assim, pro pessoal. Aprendi, quando eu comecei a aprender design, assim, para valer mesmo, antes da graduação, foi aquela revista Web Design, anos 2000 e tudo mais, que virou Wide depois, né? E lá tinha os artigos do René de Paula, do Fred também, Fred novinho. E aí, eu mais moleque ainda, que eu tava ainda, nossa, anos 2000. E aí, eu lembro que, assim, muita coisa que eu aprendi de design foi por causa dessas pessoas que compartilhavam isso, né? E como você, como o pessoal que está fazendo isso, aquele menino do Design 2020, esqueci o nome dele, o Guerra, Vitor Guerra, né? Cara, aquele trabalho dele é monstruoso. Aquele trabalho dele é monstruoso. Ele fez uma curadoria ali. Depois que você fez a produção entrevistando ele, eu não sei como é que ele conseguiu, então, por tempo fazer aquilo. É um conteúdo magnífico. E eu me senti na responsabilidade de compartilhar também essas coisas, porque eu me formei na universidade pública, existe muito questionamento sobre as universidades federais, né, sobre investimento e tudo, e eu senti que era necessário a gente compartilhar isso como uma devolução, né, uma devolução do investimento que é feito do lado de fora, e as pessoas elas esperam que tenha esse conhecimento compartilhado. Então foi feita uma linguagem para que as pessoas acessem mesmo e se apropriem e usem aí também. E no que fazer o mestrado para você trouxe de valor para você no mercado, nessa atuação, esse jogo entre essas duas coisas? De pensar que o mestrado, ele dá uma oportunidade, de fato, pelo que a palavra diz. Eu gosto muito da etimologia de mestrado, vem de maestria, né? De você poder ter um manejo de conhecimentos. Então, depois que a gente conclui a graduação, a gente tem um arsenal, um repertório de assuntos ali do design, e no mestrado você começa a manejar as técnicas e procedimentos para poder pesquisar em cima de problemáticas. É uma iniciação à pesquisa, e depois a pessoa vai para o doutorado, desenvolve suas teses, mas no mestrado você tem a oportunidade de desenvolver esse manejo sobre ferramentas e teorias já existentes e também começar a explorar outras. E aí é interessante que no meu trabalho, como a gente recebe muitos alunos lá também, não deixa de ser um trabalho de educação e de formação deles, eles acabam conhecendo também técnicas que eu aplico nos métodos que a gente desenvolve com os usuários, com os stakeholders ali, né? A gente atende a um grupo de unidades dentro da universidade e outras universidades usuários dos sistemas, cerca de 30 ou mais em vários estados distribuídos. Então, é um trabalho muito complexo e que exige diferentes métodos para a gente poder chegar no ponto que a gente precisa de entregar naquela solução de algum sistema. Então, para cada projeto existe uma solução e um método específico. E o mestrado ele me deu essa condição de poder saber selecionar isso, poder ter o discernimento de selecionar aquele método, aquela técnica, e também nos dá um discernimento, Rodrigo, de pensar assim, existem grandes métodos sendo divulgados, metodologias e tudo mais, e as startups, os players, eles trazem uma repercussão desses métodos, mas nem sempre eles são adequados àquele contexto, né? Como é que a gente consegue identificar isso? A partir da teoria, a partir da fundamentação que a gente tem sobre aquela área de conhecimento. Então, isso nos ajuda também a saber o que eu posso aproveitar aqui, o que vai ser interessante, enfim, e seguir os projetos com os métodos adequados. Fazer pesquisa, entrar na academia, devorar livros, escrever pra caramba, ter essa vida intensa de pesquisador, sabe, de estudos, de tudo que você imaginar que você pode tirar ali do universo universitário, o quanto isso corrobora para o mercado? É muito importante a gente pensar nos papéis de cada setor, né? O setor acadêmico, o setor produtivo, eles têm papéis específicos e tempos específicos de entrega, né? Então, a academia é um lugar de reflexão, de perguntas, de gerar teorias e aplicar esses conhecimentos num ritmo muito diferente do mercado. O mercado ele exige celeridade, ele exige solução rápida e, óbvio, que soluções responsáveis também. E aí é interessante que cada setor desse possa olhar para o outro e entender o que pode ser extraído de bom e o que eu posso aprender com o outro. Então, a universidade, ela é esse lugar de perguntas e a gente tem muitas problemáticas no mercado que exigem reflexões de impacto. Por exemplo, as tecnologias que nós estamos criando, qual é o impacto social delas, eticamente falando? A gente está produzindo design ético, a gente está conseguindo ter um progresso tecnológico, mas ele está conseguindo ser ético o suficiente? Isso são questões que não envolvem somente o desenvolvimento tecnológico.
envolvem questões de filosofia, de ciências sociais aplicadas, enfim. Então, o mercado ele pode absorver da academia esses conhecimentos, esse repertório, para poder produzir soluções que elas, de fato, tenham um impacto positivo. Já a universidade, ela também pode aprender com o mercado no seguinte aspecto: como é que é a formação hoje do aluno na universidade? Ela continua sendo a de várias décadas atrás. Existe ainda uma mudança muito grande a ser feita na formação de alunos, e a gente pode aprender com o mercado como é que são as capacitações que estão feitas aos colaboradores, como é que os ambientes de trabalho se organizam para promover conhecimento, mesmo que de maneira informal, com workshops, enfim, com cursos livres. O que a universidade pode trazer para essa realidade dela, do seu próprio ensino, das suas frentes formativas, para que ela possa andar em sinergia? A gente tem grandes pesquisadores aqui, Rodrigo, no Brasil, que fazem trabalhos sérios. Inclusive, eu fiquei numa responsabilidade muito grande de falar depois da professora Mires, né? Me colocou numa berlinda aí, porque geralmente o nível tem que ir subindo, né? Mas, assim, a Mires, ela é um PhD brilhante, ela faz uma sinergia, você vê o trânsito que ela tem da ciência para o mercado e como as coisas acontecem no trabalho dela de uma maneira muito fluida, né? A gente tem o Fred Van Amistel também, na Federal do Paraná, né? Na Tecnológica Federal do Paraná, desenvolvendo trabalhos com Renault, com indústria. Então, a gente tem, sim, pesquisadores dentro da universidade, na área de design, que têm feito um trabalho relevante e marcante nessa relação de diálogo entre universidade e setor produtivo. Então, isso é possível de acontecer quando há essa vontade das duas partes e há um exercício também de romper com paradigmas para que a gente possa avançar nesse aspecto da inovação em design. Tendo dito isso, então por que existe a conversa de que a academia se distanciou do mercado? Inclusive, o que você acha disso, sabe? Você acha que realmente é verdade, é fato? Como é que você enxerga isso? Existe. Não dá para negar que existe uma distância evidente entre academia e mercado. A distância existe. E ela acontece pelo simples fator de que a universidade ela cresceu muito no seu aspecto produtivo, ela produz muito conhecimento, mas ela produz de uma maneira muito fermentada, muitas vezes. Então, ela produz para dentro. A comunicação científica, ela é feita, e isso é muito importante dizer, e que é legítimo, é importante para o método e o processo da ciência acontecer, que a comunicação seja feita aos pares, a teoria seja validada, as hipóteses sejam questionadas e aquilo possa virar, de fato, um conhecimento e agregar uma teoria, um campo de atuação. Mas, muitas vezes, isso se encerra na produção de papers, de artigos científicos, que muitas vezes não são acessíveis do ponto de vista de leitura para a maior parte do público, do mercado, ou, enfim, para a sociedade. Então, quais são as aplicações desses conhecimentos que estão sendo gerados numa pesquisa de base, por exemplo, que leva anos? Quais são as aplicações desse tipo de pesquisa no mercado? Muitas vezes as pesquisas aplicadas elas surgem de pesquisas de base, que são feitas por anos, e acontece algum acidente, vou pegar um exemplo de uma indústria química, isso acontece demais, né? Estão pesquisando algum componente lá e surge um material, isso aqui serve para o estofamento de um sofá, ele ficar mais sustentável, tudo. Muitas vezes isso acontece assim, essa aplicabilidade. Então, é difícil de a gente conseguir ver essa sinergia se a comunicação da universidade ela não mudar para uma área mais pública, para que essa ciência ela possa ser divulgada na linguagem das pessoas, né? Então, precisa sim acontecer a produção acadêmica, mas precisa também de acontecer uma nova comunicação desses resultados da academia para que as pessoas possam se apropriar. Elas percebam, olha, isso aqui eu estou passando exatamente, enfrentando essa problemática e os caras estão pesquisando isso. Eu acho que eu vou absorver isso para a minha equipe, a gente vai tentar fazer isso dentro da nossa organização. As pessoas têm que olhar isso como uma tradução, né, dessa ciência que está sendo devolvida. A universidade ela tem esse papel de pesquisar, gerar conhecimento e ter a devolução desse conhecimento também para a sociedade, para o impacto dessa sociedade, né? Então, a questão é mais de comunicação. A comunicação e os produtos que são gerados que não devem se encerrar só em artigos, mas em produtos, inovações, tecnologias, patentes, enfim. E o que você acha que pode ser feito para que profissionais consigam enxergar valor na universidade, na academia, na pesquisa, no desenvolvimento, para que essa relação possa voltar a funcionar ou funcionar melhor? O valor da academia para o profissional de design é aquele ponto que nós falamos no começo, diz respeito à pesquisa propriamente, diz respeito à leitura que o designer faz sobre os fenômenos e que requer reflexão, requer
um exercício de gerar o seu próprio repertório. É óbvio que o designer, ao longo da sua trajetória, do seu itinerário, a gente conhece designers sem uma educação formal em design, universitária e tudo mais, grandes designers brilhantes, mas o que acontece é que a universidade ela pode oferecer isso, e a partir desse conhecimento agregado que o designer tiver, ele vai poder aplicar nas suas pesquisas e vai poder também ter leituras mais certas sobre tendências, fenômenos e métodos que ele possa alçar dentro de projetos que ele vem desenvolvendo. Então, a universidade ela tem esse papel e o designer pode se apropriar disso. A experiência do usuário, o campo da experiência do usuário, do design de interação, ele todo é formado por contribuições de pesquisa. A gente tem um exemplo daquele livro da Jennifer Priest, né, que é o Interaction Design. A gente tem grandes autores consagrados que são pesquisadores. Essas pessoas elas conseguiram popularizar esse conhecimento porque elas falaram na linguagem que o mercado estava precisando ouvir e os anseios que ele estava enfrentando também. E aí o designer ele pode se apropriar desses conceitos para, enfim, atuar no seu projeto a partir dessas teorias e dessas descobertas acadêmicas, né? Então, repertório e conhecimento de pesquisa são elementos fundamentais para a área de UX, e a universidade, como esse lugar que são feitas reflexões e perguntas, pode ser uma fonte de insumo aí para que o designer possa desenvolver o seu trabalho. E última pergunta, dica de ouro que você deixa para profissionais que estão aí, na dúvida do curso, da faculdade, do curso tecnólogo, do técnico, o que fazer da vida em relação a isso, ao desenvolvimento próprio e como isso pode funcionar. Então, qual é a dica de ouro que eu peço para que você deixe aqui para quem está assistindo esse vídeo do canal Design? Que não existe prática sem uma teoria. Não existe ação sem a gente ter alguma orientação, alguma fundamentação. A área de design é uma área que ainda é muito conhecida pela criatividade, por, sabe, as pessoas escolhidas para terem ideias, né? Algumas nascem com criatividade, outras não. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que é exercício, é trabalho, é fundamentação e é um processo de diálogo com várias pessoas. A universidade e a formação intelectual, ela permite que o designer ele possa ter acesso a reflexões e, a partir dessas reflexões, ele saber que o conhecimento dele pode ser agregado ao outro e o conhecimento do outro, de outro campo, também pode ser agregado ao dele. Esse designer ele vai ter uma ampliação da sua visão de design para ele poder, então, atuar em uma organização entendendo que o conhecimento ele percorre diferentes assuntos, diferentes conhecimentos, diferentes culturas. Então, eu diria que a teoria ela ajuda nesse sentido, porque a teoria ela exige reflexão e exige a gente dar um passo atrás, fazer as perguntas, não encontrar as respostas certas, mas fazer as perguntas certas. Então, que os designers possam pensar sempre que a área de experiência do usuário é uma área de pesquisa e que as leituras, a formação e a graduação ou um curso técnico, eles podem contribuir nesse sentido, no sentido de nós termos designers mais reflexivos, mais responsáveis, éticos, sobre a ciência e a tecnologia que está sendo desenvolvida a partir das nossas ações, dos nossos projetos. Muito obrigado. Novamente, mais um obrigado, André. Valeu mesmo por estar aqui com a gente gravando esse vídeo, que é importantíssimo. Tenha certeza que é muito importante. Eu acho que no final das contas eu vou ter, poder oferecer com vocês um compilado de conteúdo relacionado a esse assunto que vai durar anos para essa discussão. E não termina, viu, gente? Cara, eu fico honrado e obrigado pelo convite, Rodrigo. Assim, parabenizar a tua iniciativa. Acho que é bom a gente ter esses baluartes assim como você, o Daniel, o Andrei também, né? Vocês têm feito um trabalho de curadoria e são educadores também. Eu tenho que registrar que vocês têm educado esse mercado. Esse não é um trabalho fácil porque vocês encontram problemas fazendo isso também. Eu imagino que as questões que você levanta no Drops, principalmente, elas não são questões tragáveis, muitas vezes, né? Mas eu gosto da responsabilidade com que você faz isso. Você faz, simplesmente. Você coloca aquilo na perspectiva das pessoas e o mercado ele vai amadurecendo com pessoas que fazem isso, de levantar as perguntas e fazer as críticas que precisam ser feitas, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade aí e também fico feliz por ter sido produtivo aí e ter dado certo, né? Valeu, abração, cara. Prazer. Valeu. E não termina, viu, gente? Tem mais gente.
tem mais vídeos. Imagina, eu fui aqui em São Paulo, ali Recife, Natal, mas ainda tem muito lugar nesse Brasil e eu já estou falando com profissionais de outras regiões para gravar com eles e trazer mais conteúdo relacionado a essa discussão. Uma discussão que é fundamental, como eu já falei, sobre esse equilíbrio de importância de estudar, se aprofundar e como isso faz uma diferença tremenda para você profissional na hora que você está no mercado discutindo na frente de um cliente, discutindo com um time, achando formas, frameworks, desenvolvimento de pesquisa e como se organizar mentalmente e logicamente para resolver problemas de design. Como que tudo isso traz um background, uma base para você indiscutível. Tá aí, profissionais que estão nos apresentando esse tipo de, informação que é a base. É a base e sempre foi a base do design mundialmente, a academia. Então, aí tire suas conclusões. O importante é isso. É um vídeo para você tirar suas conclusões, desde o primeiro e até os próximos que vão ter, que não vai parar, porque é um assunto que não para. Precisa ter muito conteúdo. E, gente, muito obrigado por assistir. Assine o canal Design Team. Escute o podcast, saiu o segundo episódio do podcast do canal Design Team, onde eu falo sobre o design sozinho, o solitário, aquele que é o time de um dentro de uma empresa. Tá lá, várias dicas do podcast, acompanha também o podcast, me fala o que você tá achando, comenta esse vídeo aqui e acompanhe todos os outros vídeos que eu tenho produzido aqui do canal Design Team, que é vídeo pra caramba, né? É mitos, é academia, é UXConf, drops, toda semana, segunda-feira, tá lá certinho no calendário. Eu te vejo nos próximos vídeos e nos próximos podcasts e nos próximos eventos aqui do canal Design Team. Tchau!